Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um conteúdo trazido aqui pela Bplay, a melhor casa de apostas que a gente tem, especialmente feita para você, torcedor paranaense. A gente vai falar um pouquinho sobre mercado da bola, porque eu trago a informação junto com o meu amigo Vinícius Furlan, que é o zagueiro Pablo, zagueiro que pertence ao Flamengo. Temporada passada estava emprestado ao Botafogo, jogador que teve, eu acho que seu momento de ápice técnico no Corinthians, campeão brasileiro de 2017, acho que chega até a alcançar a seleção brasileira. O zagueiro Pablo, mais uma vez, foi oferecido ao Atlético, né? Eu trago a informação com o histórico do Pablo já ter sido oferecido para o Atlético em outros momentos. Então acho que tem bastante coisa para falar sobre o assunto. Vou pedir para deixar o like, vou pedir para se inscrever no canal. É muito importante essa força vinda de vocês. Beleza, rapaziada? É seguinte, cara. Assim, que o Atlético precisa de um bom zagueiro, eu acho que ninguém tem dúvida. E eu sempre tento avaliar situações de mercado pela necessidade que o elenco tem hoje. Hoje eu olho para a zaga do Atlético, eu vejo um zagueiro que eu considero abaixo da média, que é o Tobias. Eu vejo um zagueiro de muito potencial, que é o Abraão. Eu vejo um zagueiro em que eu acho que com o time organizado ele rende, que é o Léo. Então, acho que eu não tô esquecendo de ninguém. E vejo zagueiros que eu acho que podem também crescer conforme a gente for desenvolvendo tanto coletivamente a equipe, como individualmente, como é o caso do Arthur Dias e do Lucas Belez. Então, assim, chegar um cara que te passe mais segurança, chegar um cara que te passe mais certeza, seria incrível dentro desse cenário de instabilidade. Porque a gente fala muito de melhora coletiva, mas a individualidade de um cara acima da média também pode fazer muita diferença positivamente. Pode fazer muita diferença, assim, para contagiar até esse lado coletivo, né? Então, a chegada de um zagueiro seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo. Eu só tenho certeza que esse zagueiro não é o Pablo, gente. Desculpa. A gente traz o Allan Kardec e apesar de gols importantes que o Allan nos ajuda, a gente vê que um jogador fisicamente instável não consegue ajudar da maneira que a gente precisa. E não é sobre ele, é sobre o Atlético. O Atlético tem uma necessidade. O Pablo talvez possa chegar, possa fazer um jogo ou outro, um cara experiente, um cara maduro. Mas não é isso que o Atlético precisa no momento. O Atlético precisa de um jogador que chegue para resolver a zaga. E não que o Pablo seja um mau zagueiro. Tecnicamente, eu tenho certeza que ele é melhor que qualquer zagueiro que hoje está na zaga do Atlético. Mas o Pablo não tem mais condição de jogar futebol, gente. Olha a quantidade de jogos que o Pablo jogou nas últimas temporadas. Ficar acreditando que o Atlético vai recuperar defunto a todo momento, cara, é quase que utópico. Então, assim, legal, o mercado entende que, porra, o Pablo poderia ser uma boa pro Atlético, mas o Atlético ele tem que ser criterioso o suficiente de entender que o Pablo não é uma boa pro Atlético, ponto. Hoje, o Pablo precisa muito mais do Atlético do que o Atlético precisa do Pablo. Eu volto a dizer, isso não significa que o Atlético não precise no mercado atrás de um zagueiro. A gente trouxe, por exemplo, o nome do Fabiano ontem, que trabalhou com o Odair Helma. Eu acho que é um nome muito mais acessível, pela simples disponibilidade física de jogar. O que eu acho que não dá pra acontecer, gente, sendo bem sincero com vocês, beleza, o Pablo vem. Aí a gente não precisa de zagueiro nenhum. Esse é o pior cenário que eu imagino. Mas a gente trouxe um zagueiro com histórico de seleção brasileira. Não é mentira. Mas um zagueiro que não tem minutagem há muito, 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 muito tempo. Então, assim, é nesses momentos que a gente fala, de maneira até mais entusiasmada sobre a utilização da base. A utilização da base é para evitar esse tipo de movimentação. A utilização da base é para evitar esse tipo de cenário. Puta, você precisa de um zagueiro? Cara, dá uma chance pro Arthur, velho. Dá uma minutagem pro Arthur. Se você botar na balança os argumentos pra utilizar o Arthur, os argumentos pra trazer o Pablo, contratar o Pablo, gastar dinheiro com o Pablo, o Arthur vai desequilibrar essa disputa, mas tão rapidamente. Mas tão rapidamente. Sabe? Aí você tem o próprio Marcão.
É outro jogador da base que eu acredito que, pô, poderia ter uma oportunidade ao invés da gente ir atrás do Pablo. A base do Atlético hoje pode suprir necessidades mais do que o elenco do Atlético pode suprir algumas necessidades. Ponto. A gente precisa ter essa noção. Não adianta a gente, pô, sempre romantizar o mercado e não dar valor pro que tem no clube. Então, assim, eu espero do fundo do coração que o Atlético se preocupe em resolver o problema da zaga. Individualmente, coletivamente, acho que o Odair é um cara que chega também com essa expectativa de trazer uma solidez defensiva maior. Os trabalhos do Odair sempre se basearam muito em times seguros, para aí depois se pensar na fase ofensiva. Então acho que nesse sentido o trabalho do Odair ele vai ser muito importante para o Atlético estruturalmente, sistematicamente, sabe? Mas quanto mais a gente puder botar material humano na mão do Odair, melhor. O Odair, por exemplo, teve uma zaga experiente que deu muito certo no Inter, que foi, por exemplo, Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo. Acho que, pô, trazer um cara ali mais cascudo, trazer um cara ali mais vivido, é uma movimentação que o Atlético não pode abrir mão nessa janela. Mas, assim, não é o Pablo, volto a dizer. O Atlético tem que tomar muito cuidado pelos líderes do elenco, né? Hoje, se você for parar pra pensar quais são os maiores problemas individuais do time do Atlético, eu acredito que esses problemas individuais tendem a ser muito mais os líderes do elenco do que qualquer coisa. Tendem a ser muito mais esses jogadores mais experientes, mais cascudos que qualquer coisa. Tanto que a gente vê como a torcida suplica pela utilização da base. A torcida implora pela utilização da base. Na minha cabeça, por exemplo, quem são os piores jogadores do Atlético no momento? Alan, Juliano, porra. O Léo não tá legal, o Tobias não tá legal. Experiência nem sempre é sinônimo de retorno técnico, sabe, gente? Experiência nem sempre é o sinônimo de retorno técnico. Isso precisa ficar muito claro. Que às vezes a gente entra numa espiral de, pô, o cara é experiente, o cara é cascudo, o cara é vivido. Calma. Então, assim, vai ser um mercado que eu acho que muita gente vai bater na porta do Atlético. O Atlético, ele é um clube. Se você for parar pra pensar em questão de mercado, que ele financeiramente não vai fazer grandes investimentos, então ele vai atrair esses jogadores que estão em baixa por uma oportunidade. E o Atlético é um clube que tá na Série B, então também tem aquela coisa de, nesse momento, não ser tão convidativo, nesse momento não ser tão atrativo pro mercado botar jogadores no Atlético. Então esses caras que não estão jogando, esses caras que, pô, querem uma oportunidade, estão sendo pouco utilizados, enxergam o Atlético como uma grande oportunidade. Só que eu volto a dizer, o Atlético não é clínica de reabilitação para nenhum tipo de jogador. Então, assim, descarta, Atlético, descarta. Pelo amor de Deus, descarta.